Olá, tudo bem? Meu nome é Thalita Albuquerque de Oliveira, eu sou estudante de filosofia e gostaria de apresentar meu trabalho da disciplina de Teoria Crítica e Indústria Cultural. Neste trabalho, eu pretendo apresentar o esclarecimento, a indústria cultural, a sociedade administrada, a semiformação e a emancipação dentro da teoria crítica. O que seria a teoria crítica? A teoria crítica é uma abordagem filosófica e sociológica que busca questionar e analisar as estruturas de poder e dominação na sociedade. Originada na Escola de Frankfurt, ela examina como ideologias e instituições mantêm as desigualdades. Seu objetivo é promover a emancipação social através da reflexão profunda sobre a realidade. A partir disso, eu gostaria de explicar também as origens da Escola de Frankfurt. Fundada em 1923 na Alemanha, após a Primeira Guerra, a Escola de Frankfurt emergiu como berço da teoria crítica. Pensadores como Horkheimer e Adorno analisaram a sociedade industrial e a cultura de massa, buscando um novo entendimento. Este movimento marcou profundamente o pensamento social. Estes pensadores sofreram influências filosóficas cruciais dentro dos seus estudos. O primeiro deles é Karl Marx. Dentro da sua crítica ao capitalismo e à ideologia, revela como as estruturas econômicas moldaram a consciência social. A luta de classes é central para entender as relações de poder. Freud, também com a sua psicanálise, expõe as forças inconscientes que influenciam o comportamento humano. A repressão individual e coletiva afeta a razão e a liberdade. E Hegel, o conceito de dialética de Hegel e a evolução das ideias através dos conflitos influenciou a análise histórica e social. A razão se manifesta na história. Assim, Horkheimer e Adorno tiveram as seguintes críticas. Horkheimer criticou a razão instrumental, que reduz o conhecimento a um meio para fins técnicos e de dominação, e Adorno analisou a indústria cultural que massifica a arte e o entretenimento, transformando-os em mercadoria, impedindo o pensamento crítico e a emancipação individual. Assim, a teoria crítica é composta por autores que possuem características específicas, mas que se encontram em torno de questões comuns da contemporaneidade. O conceito de esclarecimento, portanto, é discutido por Adorno e Horkheimer, tendo em, tendo em consideração a tradição filosófica, de forma a elaborar a crítica dessa tradição a partir do pensamento dialético. Certas conclusões também, como a simetria entre mito e reprodução técnica, são polêmicas, sobretudo porque colocam a questão a noção positivista de progresso atribuída ao conceito de esclarecimento. Há também a crítica à razão instrumental. A razão instrumental prioriza a eficiência e o cálculo, transformando meios em fins. A teoria crítica, especialmente Adorno e de Horkheimer, via nela a dominação da natureza e do próprio ser humano. Isso leva à alienação e à perda de valores éticos, sendo um problema central na sociedade moderna, pois reduz tudo à utilidade. Assim, a indústria cultural se dá pela produção cultural padronizada e massificada, tendo como objetivo controle social e conformismo, exemplificando assim, dentro da nossa cultura, as músicas pop, os filmes de Hollywood e as demais formas de massificação de uma cultura, de massa. E por conta dessas relações, a finalidade de produção artística em si mesma acaba por ser reduzida, assim como as expressões de diferenciação que são inerentes à sociedade. A unidade na multiplicidade significa, na prática, a exclusão tácita de manifestações diferenciadas. E a noção administrativa perpassa as relações sociais e a produção cultural, norteada pela lógica econômica. E aqui chegamos à semiformação. A semiformação é a manifestação do modo capitalista na sociedade, na cultura de massas. As massas são semiformadas afirmativamente para confirmar a produção continuada do vigente como cópia pela indústria cultural. A semiformação decifra, contesta, deprecia aquilo que ambiciosamente promete ser como a formação. Essa figura também se deixa empregar como competência. Um outro teórico que também se propõe a fazer uma crítica social é Marcuse.
que foi membro da Escola de Frankfurt e analisou as sociedades industriais avançadas e argumentou que o progresso tecnológico, em vez de libertar, aprisiona os indivíduos. Em Eros e Civilização, Marcuse manifesta que o otimismo diante as forças que tornam a sociedade capaz de suavizar a luta pela existência serviram para reprimir nos indivíduos a necessidade de libertação. Para Marcuse, a engenharia social se dá através da manipulação e controle da sociedade, perpetuando um mecanismo sistêmico da sociedade industrial. Esse sistema social repressivo utiliza-se da mercadoria como objetos da libido, conceituando a expressão catexia libidinal, preservando a subordinação e ativando a agressividade do inconsciente. Aqui eu também gostaria de deixar uma palavra sobre o conceito de emancipação, que se dá pela libertação de opressões e dominação, autonomia individual e coletiva, transformação social e crítica e ação racional para a liberdade. E a crítica à ideologia, a teoria crítica desvela como ideologias dominantes naturalizam estruturas sociais, mascarando relações de poder e opressão. Ela fomenta a reflexão sobre as narrativas que moldam nossa percepção da realidade, impulsionando a emancipação intelectual. Dentro dessa perspectiva, eu também gostaria de comentar sobre a hegemonia e contra-hegemonia. A hegemonia se dá pela dominação cultural e ideológica consensual. A contra-hegemonia, resistência que desafia o poder dominante. Análise crítica, compreender dinâmicas de poder na sociedade. E os exemplos disso são os movimentos sociais contra narrativas estabelecidas. Ademais, a teoria crítica também faz uma análise sobre o consumo na sociedade atual, analisando como a indústria cultural e o consumo moldam a subjetividade. A padronização de desejos e a busca incessante por bens materiais resultam em alienação. O consumo torna-se uma forma de controle social, diluindo o pensamento crítico. Aqui há um exemplo de lojas lotadas, o impacto, e lixo, e o impacto do consumo excessivo na sociedade. Esta imagem ela demonstra bem esse, essa padronização. Desculpe, não padronização, essa sociedade do consumo que eu quis dizer. Aqui também temos a mídia e a manipulação, né? A mídia, sob a ótica da teoria crítica, pode moldar percepções e ideologias, atuando na manutenção de estruturas de poder. Então, a mídia ela atua como uma manutenção das estruturas e do poder. Aqui, já chegando mais ao fim, eu gostaria de falar sobre os desafios da democracia, que é a crítica à razão instrumental, de Horkheimer e Adorno, manipulação midiática, vigilância digital e desinformação, a erosão da participação cívica e polarização, e a desigualdade socioeconômica e exclusão política. E dentro do cenário global, a teoria crítica é essencial para desvendar as complexidades e contradições da globalização, nos ajudando a analisar as dinâmicas de poder e as desigualdades sociais, permitindo questionar a hegemonia cultural e econômica, revelando impactos profundos. Desse modo, diante dos desafios atuais, a teoria crítica tem como observação considerar os princípios de como podemos analisar e desconstruir as narrativas dominantes que moldam nossa compreensão de questões sociais contemporâneas, como a desigualdade digital, polarização política, crise climática, e para identificar outras raízes estruturais e propor os caminhos da emancipação. Por fim, gostaria de comentar o legado, da teoria crítica, que permanece essencial para desvendar estruturas de poder e desigualdade, impulsionando reflexão ativa e a busca por uma sociedade mais justa e equitativa. Seu legado nos convida a questionar incessantemente o status quo e agir em prol da transformação social. Por fim, eu gostaria de concluir aqui e enfatizar o quanto a teoria crítica ela é importante dentro da nossa contemporaneidade e concluir que a teoria crítica é uma teoria que busca questionar as estruturas de poder. A escola de Frankfurt é o seu berço. Os conceitos como indústria cultural são cruciais. A busca por emancipação
E a fundamental é a análise do mundo contemporâneo, são bases da teoria crítica. E aqui eu encerro, né, com as referências bibliográficas logo ao final, e gostaria de agradecer. Muito obrigada pela atenção.